Ontem foi mais um vexame histórico do Vasco. Infelizmente, a gente não aguenta mais passar vexame. Se você for pegar, em anos que a gente foi rebaixado, a gente não passou tanta vergonha igual esse ano. No mesmo momento que a gente teve euforia em alguns momentos, algumas goleadas históricas, igual aquele 6-0 no Santos, 5-1 no Internacional, a gente passou vergonhas históricas também. O ano passado também a gente tomou aquele 6-1 histórico, né? Não vou nem comentar sobre aquilo. Mas o Vasco, esse elenco, não o Vasco, eles tinham que entender aquilo que eles estão representando, mas eles não entendem. Então, assim, eles não são o Vasco. Aqueles jogadores fizeram a instituição Vasco da Gama passar as maiores vergonhas da história do futebol. É inadmissível. Será que assim, eles não sentem vergonha, gostam de ser xingados? Porque vamos falar a verdade aqui. O Vasco, nesse ano, na maioria dessas derrotas vexatórias, não perdeu no futebol. Perdeu por omissão. Porque se você pegar times horrorosos que o Vasco tinha, os caras eram homens. Não era bom de bola, não era craque, era todo mundo ruim, salário atrasado, mas os caras eram sujeito homem. Porque como você chega na sua casa, na sua família, tomando de 5, tomando de 6, perdendo 8 derrotas seguidas, 7 derrotas seguidas, sem estar salário atrasado, sem estar nada. Vamos supor que eles não se importam com a instituição do Vasco. Beleza, temos um ponto. Eles não se importam com a instituição do Vasco. Mas será que eles não os filhos deles que vestem a camisa do Vasco, todos eles lá, os filhos deles gostam do Vasco, as esposas. Será que eles não têm vergonha de chegar em casa, pegar o filho? É, papai, fez gol hoje? Não, papai tomou de 5. Será que eles não têm vergonha de chegar em casa e fazer isso? Mas enfim, essa é a minha indignação, tá? Ontem já era uma derrota esperada, time reserva, praticamente nada garantido, não tinha chance de rebaixamento, a vaga na Sul-Americana muito fácil, inclusive a gente conseguiu a vaga, não sei como, a gente está classificado para a Sul-Americana, porque cada um dos três, se ganhar o Inter, ou se ganhar a Copa do Brasil, Corinthians, Cruzeiro ou Fluminense, vai abrir mais uma vaga, então o Vasco está classificado para a Sul-Americana. Classificação culposa, como também não rebaixamento culposo. Não foi por mérito nosso. Porque o que esse time insistiu para ser rebaixado é brincadeira. Um time que, com 8 pontos, com 8 rodadas de antecedência, tinha 42 pontos. Tinha 8 rodadas para fazer 4 pontos, para não correr nenhum risco de rebaixamento. Não conseguiu fazer isso. É um time que merecia rebaixar. Graças a Deus não caiu. É igual o Inter. O Inter merecia rebaixar. Graças a Deus não caiu para ele, para o torcedor. Graças a Deus não caiu. Mas todo mundo sabe que o Inter merecia rebaixar. Da mesma forma, o campeonato medíocre que os jogadores do Vasco fizeram nas últimas 8 rodadas era para rebaixamento. Graças ao bom Deus, isso não aconteceu. Mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre analisar esse Brasileirão, porque o Vasco terminou aqui, né, em 14º lugar, quase rebaixou, conseguiu a vaga na Sul-Americana com a Cuposa, teve uma das piores defesas do campeonato, a gente perdeu 19 jogos, quase um turno inteiro de derrotas. 19 jogos que o Vasco perdeu. Tem noção? É um turno de derrotas. Como que esse time não rebaixou? Eu não sei. Vamos falar aqui também sobre agora o jogo da Copa do Brasil. Tudo isso está englobado nesse 5-1. Se o Vasco tivesse ido lá, perdido de 1-0, 2-0, ou então colocado a base, colocava a base, mas o Diniz disse na coletiva que a base estava de férias. Era só não dar férias. Um joguinho, eu tenho certeza que os moleques ia achar perfeito. Eles iam adorar jogar aquele jogo lá. E eu acho que a base do Vasco, sub-20, não perderia de 5-1, de 5-0 do Galo. Porque assim, a gente tá falando de um Galo que tá oscilando demais no campeonato. A gente não tá falando de um Galo que tá ganhando tudo, não. O Galo tá oscilando pra caramba, tá? A gente tá falando de um Galo que oscila. E o Vasco foi lá tomou de 5. Beleza. Time todo reserva, beleza.
Então manda todos aqueles reservas embora no final do ano, porque um time, um elenco que não tem compromisso, cara, o Vitor Luiz na hora do gol, eu não sei se é um frame, mas eu vi a imagem dele rindo. Ah, mas tá rindo do gol contra que fez, não importa, você não pode rir, você tem que voltar para casa indignado. Olha a palhaçada que vocês fizeram. Mas tá, vamos lá, vamos falar do jogo da Copa do Brasil. Esse jogo da Copa do Brasil deixou o torcedor sem ânimo nenhum. O Vasco vai chegar nessa Copa do Brasil. Pode ser que isso seja bom. Como o azarão, como o time que não tem chance nenhuma. Ninguém mais coloca o Vasco. Todo mundo já coloca Fluminense na final. Temos um ponto. Isso é o quê? Não adianta ficar bravo. Teve momentos que era realmente perseguição ao Vasco. No momento, não adianta ficar bravo. O Fluminense chega como favorito. Escuta, o Fluminense é o super favorito na quinta-feira. Bola é jogado, é um clássico. E eu acredito que o elenco do Vasco quiser jogar bola, tem jogo. Mas precisa querer. E precisa reviver isso no torcedor. É um momento que agora o torcedor vai apoiar. O torcedor sempre apoia. Inclusive, se dependesse de mim, eu não sei. O meu sentimento hoje é segunda-feira. O meu sentimento é de profunda revolta. E eu sei que quinta-feira eu vou ficar empolgado, né? Porque a gente é torcedor. Torcedor a gente é empolgado. Mas hoje, meu sentimento é de revolta total com esse elenco do Vasco. Eu não tô pensando nem em Copa do Brasil. Você sabe o que eu queria ontem? Que acabasse a temporada e eu não visse mais aqueles jogadores na minha frente esse ano. Mas a gente tem um jogo de Copa do Brasil. Então o que o Vasco precisa? O Vasco precisa, para recuperar a temporada, por mais que seja eliminado, que for, se for eliminado, precisa jogar esses dois jogos com seriedade, com sangue nos olhos, com concentração. Por quê? Para dar um respingo para a torcida olhar e falar assim, não, eles estão comprometidos. Eles estão comprometidos. E assim, o Fernando Diniz, ele precisa ser olhado nessas últimas duas partidas do Vasco, 4 partidas do Vasco, e precisa ser, depois que acabar a temporada, independente se vai ser campeão ou não, o Pedrinho precisa olhar e falar assim, será que compensa? Será? Eu não sei o que eles estão pensando internamente. Tem notícias que saem que ele fica fechado, tem notícias que saem que ele vai ser avaliado. Eu acho o seguinte, se for eliminado da Copa do Brasil de uma forma que nem compete, é rua. Tem que mandar embora. Não existe isso de manter, porque o Pedrinho, todo mundo falava, o Pedrinho não vai mandar o Fernando Diniz, eu sei que isso é verdade. O Pedrinho não vai mandar o Fernando Diniz embora porque ele gosta muito e respeita muito o Fernando Diniz. E daí? E daí? A opinião do Pedrinho é maior que a do Vasco e eu apoio o Pedrinho. Eu tô apoiando o Pedrinho. Só que a opinião do Pedrinho ela não pode ser maior que a do Vasco. Não dá pra manter um treinador que tem 19 derrotas. Eu sei que tem umas derrotas que são do Caribe. Mas só que eu tô lembrado que eu não trouxe esse número. Só que a gente sabe, seguidas foram quase 7 derrotas, 8 derrotas. Então, assim, tomamos aquele 4-1 de um time horroroso. Horroroso. Nem lembro mais aquele time equatoriano, venezuelano lá que a gente perdeu. Então, assim, precisa ser reavaliado a situação do Diniz. Agora vamos falar de virada de chave. A torcida vai encher a casa domingo. É o papel do torcedor. E queira que esses jogadores pelo menos competem em campo. Por favor. Verrete que ficou bravo, que foi substituído. E o povo falou que falou mal que o Verrete saiu bravo. Pelo menos demonstrou insatisfação. Pelo menos não demonstrou que tá chateado com alguma coisa. Porque o resto do elenco não demonstrou nada. Parece que tava tudo legal. Todo mundo rindo, tomaram de 5 e tá todo mundo rindo. Então, pelo menos o Verrete demonstrou insatisfação. E o Verrete é um líder desse elenco. Então, Verrete, vamos lá, vamos chamar no vestiário, vamos juntar e vamos tentar competir contra o Fluminense. O Fluminense tá numa fase boa, mas se o Vasco jogar o que sabe, tem jogo. Sabe? Tem jogo. Eu não sei se tá classificado a chance de um título atrapalhou os jogadores. Não sei se é ruindade mesmo. Mas assim,
A torcida vai encher o Maracanã. E tomara que eles façam um jogo digno. Pelo menos um jogo digno. Porque não dá mais pra gente passar vergonha. Queira Deus que a gente não passe mais uma vergonha histórica nessa semifinal de Copa do Brasil. Porque o torcedor não aguenta mais. Mas então, vamos lá. Deixa aí nos comentários se você acredita na classificação do Vasco contra o Fluminense. Ou você acha que não tem chance nenhuma, já acabou o ano, já temos que começar a ver quem fica e quem sai pro ano que vem. Lógico que o mercado já está aberto. Inclusive, saiu uma notícia hoje muito legal. Se o Vasco for para a final da Copa do Brasil, a Nike vai pagar a multa para a capa e vai colocar o Vasco para já jogar com o uniforme da Nike, porque já tá tudo pronto. Então já pensou tanto que seria épico um negócio desse? O Vasco estreando na final da Copa do Brasil com a camisa da Nike. Aí se vai ganhar ou não, outra história. Mas o Vasco precisa voltar a disputar títulos. Aqueles vagabundos que estão lá precisam entender que eles representam a instituição Vasco da Gama. E que o Vasco, o torcedor do Vasco, que tanto apoia, que tanto sofre, precisa voltar a ver o time sendo protagonista. E eles são um papel fundamental nisso, porque são eles que representam o Vasco, são eles que entram em campo. Então tomara que a gente seja feliz, porque o ano do Vasco, se for eliminado de uma forma vexatória mais uma vez na Copa do Brasil, será um dos piores anos. Tirando aqueles anos que rebaixaram, esse ano do Vasco foi muito ruim. O tanto de vexame que a gente teve. Porque assim, quando você tem a expectativa lá embaixo, é uma coisa. O ano passado o Vasco terminou o campeonato sem susto. Tinha um elenco considerado bom. A gente pensou, vai vir algumas peças e o ano vai começar bem. O Vasco tem uma base boa. Todo mundo pensou, ano que vem não briga por rebaixamento. Mas sempre os mesmos jogadores, eu não vou citar nomes, mas os mesmos jogadores que já estão no nosso elenco há 3 anos, há 4 anos, eles dão um jeito de colocar o Vasco de novo nesse negócio de rebaixamento. Então o torcedor não aguenta mais. Mas, vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue se classificar. E deixe o seu comentário aí, a sua opinião, se você concorda ou discorda de mim. Eu tô começando esse canal agora. Eu já tinha outro canal do Vasco que eu perdi a senha, eu não consegui mais entrar. Então eu tô começando esse canal do zero. E eu peço que se você gosta do meu conteúdo, você siga, deixa um comentário, nem que você comente Vasco aí no final, porque é muito importante. Deixa o joinha e se inscreve no canal. Beleza? Deixa no comentário aí. Você acha que o Vasco vai se classificar ou você acha que não? Que vamos passar mais um vexame? Deixa aí, desabafa aquilo que você estiver pensando, você deixa nos comentários. Beleza? Valeu, tamo junto. Bom Vasco!